Shalom, sejam bem-vindos à nossa aula experimental. Você está no curso Calendário de Deus e nessa aula vocês vão aprender a mudar a rota para que as bênçãos de Deus te alcancem, como está escrito lá em Deuteronômio 28:2. Quem nunca se pegou pensando aí, o que falta para eu receber a minha promessa? São tantas palavras, porque eu não vejo acontecer. É frustrante orar e não ver resultados. Mas hoje eu vou te dar alguns caminhos de acordo com a Bíblia nessa aula para essa situação mudar e você ver de forma prática a sua vida sendo literalmente transformada pela palavra. Antes da gente receber a nossa promessa, a gente passa por fases. E se você não cumpre essas fases, cada uma delas, é como se você ficasse numa lista de espera, onde o tempo para você não passa. Você vê outras pessoas que chegaram depois, passando na tua frente. E é por isso que quando o Senhor ordena que o gafanhoto restitua o povo dele, ele não ordena que ele restitua o dinheiro que ele roubou, a saúde, o casamento. Ele diz que vai te restituir o tempo, os anos que o gafanhoto te roubou, te consumiu. Veja o que está escrito lá em Joel 2:25. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Você pode ter visto pessoas que chegaram depois e já receberam a tua bênção e você nada. Talvez o motivo seja porque você não está no lugar certo para que a bênção alcance você. Eu quero ver você aqui, tá? Você que está na aula dizendo para mim se isso faz sentido para você, tá? Existem 7 caminhos que você precisa percorrer para que a bênção te alcance segundo Deuteronômio 28. Estar no caminho errado pode ser o motivo daquela promessa demorar tanto para chegar. Não saber o calendário de Deus é o motivo pelo qual o povo de Deus está na escassez e é tão humilhado. O inimigo roubou isso de nós, ele nos roubou tempo. Está na Bíblia que ele faria isso. Em Daniel 7:25 diz, ele cuidará de mudar os tempos e também as leis. E o calendário que Deus estabeleceu para nós, ele continua valendo, porque céus e terra passam, mas a palavra de Deus não. É isso, tá? Que a Bíblia diz. Isso é algo tão forte que até a ciência comprova, que a cada 7 anos ocorrem mudanças significativas no corpo humano e até mesmo na política e na economia. Dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para você, no que aconteceu nos ciclos de 7 anos nos últimos tempos. Como a gente pode dizer que Deus não faz valer a sua palavra ainda hoje? Saber qual é o objetivo de cada um desses ciclos vai mudar a realidade de vocês, tá? Vocês vão entender que ciclo você está e se localizar no tempo de Deus. E dessa forma, o diabo não vai ter mais como te roubar e atrasar a tua promessa. Na Bíblia, pessoal, o Senhor estabeleceu ciclos de 7 ao seu povo, determinando que trabalharíamos 6 dias e vamos descansar 1. Veja, é isso que acontece no mundo ainda hoje. A maioria de nós trabalha no máximo 6 dias, normalmente segunda a sábado, mas por lei ninguém trabalha 7 dias direto. Folga-se 1 dia. Você está vendo que o mundo cumpre esse princípio que está acima da lei? O Senhor revogou a lei, mas o princípio permanece. Eu e você somos filhos de Deus, por que a gente ia ficar de fora? Mas infelizmente, isso mesmo, o povo está padecendo por falta de conhecimento. Existe uma lei profética no livro de Ezequiel, Daniel e Números, que nos permite considerar um dia como se fosse um ano, tá? Então uma semana equivale a um período de 7 anos. E cada um desses 7 dias da semana, na Bíblia, também podem representar um ano da tua vida. E o que Deus quer de você a cada ciclo de 7? Que ciclo você está agora? Eu vou te ensinar. A dinâmica de Deus para cumprir as promessas dele na nossa vida, como eu disse, são 7 fases, até chegar na Terra Prometida, que é Canaã. Na fase número 1, no ciclo 1, é o teu primeiro ano. Aqui você vai mudar a rota. Nesse ano, nesse ciclo, você precisa aprender. Então, mesmo que você erre, muitos ficam presos nessa fase porque não se permite às vezes nem errar. O
motivo das pessoas ficarem atrasadas no tempo é porque elas não sabem que ciclo elas estão, como o calendário de Deus funciona. Na fase 1, ele vai aumentar a tua fé para você conhecer quem é Deus. Você vai testemunhar milagres, assim como o povo testemunhou as 10 pragas. Mas cuidado para não se iludir achando que as 10 pragas é a resposta que você precisava para pisar em Canaã. Que você vai atingir as suas promessas sem passar pelos processos. A fase 1, a gente está muito ingênuo ainda em quem é Deus e como ele age. E aí a gente não sabe muito bem o que fazer. O Senhor estabeleceu a Páscoa nessa época e ele mudou o calendário. O 7º mês passou para a primeira posição e o primeiro mês, consequentemente, virou 7. Nessa alteração de calendário está registrado lá em Êxodo 12:2. Além da fase 1, a gente tem mais 7, né? Então fase 2, mudando da rota. Fase 3, injeção de ânimo. Fase 4 é a prova da dependência. 5, bezerro de ouro. Fase 6, verás e não tocarás. E fase 7, tome posse da promessa. Você sabe que fase você está e como passar em cada uma delas? A gente vai aprender agora como romper essa primeira fase, tá bom? Sem esse código, a gente não tem como avançar para as demais fases. Na fase número 1, você vai começar a ver a derrota dos seus inimigos, como as 10 pragas do Egito, como eu disse, e achar que Canaã está perto. Você mal sabe que vai precisar enfrentar o deserto ainda. É a fase da ingenuidade. Faraó é o começo. A derrota dele é só o começo. Deus só está te mostrando que ele é Deus. E para tomar posse do que Jesus tem para a tua vida, você vai ter que lutar. Deus dizia, vai em tal cidade e lute. Eu já entreguei nas suas mãos. Para vencer, a primeira coisa que você precisa aprender, principalmente na fase 1, é a lutar de acordo com a Bíblia. O ano 1 é o ano de mudança no calendário. O Senhor começou o mês 1, o ano 1, exatamente depois das 10 pragas. E o povo pode ter pensado, o que mais Deus pode fazer? Olha que grande milagre. Ele vai mandar um vento e a gente vai para Canaã assim, ó. Simples. Mal sabiam que quando Deus derrota um grande inimigo como o Faraó, isso representa o começo de uma nova fase. Você cresceu, você mudou de nível. E todo começo é exigente. Tem muita gente sem entender o que está acontecendo consigo mesmo. Nesse tempo, o Senhor literalmente alterou o calendário. Em Êxodo 12:2, ele passou o 7º mês para o primeiro lugar. Sabe, a gente vê claramente ali que ele estava dizendo, olha, começou um ciclo de 7. O ano 1 é assim. É como se ele tivesse pegado o mês de julho do nosso calendário e colocado no lugar de janeiro. Então, julho passa a ser o mês 1, o 7 vai para 1 e o 1 vai para 7. Recomeça. O Senhor estava mostrando ali que estava encerrando a escravidão do Egito. E quem sabe o mar vermelho se abrir para você foi você terminar aquele relacionamento de anos. Ou sair daquele trabalho depois de tanto tempo e entrar no empreendedorismo. A fase do rompimento é muito difícil e você precisa se acostumar com uma situação totalmente nova. O povo tinha sido escravo por 430 anos e muitos estavam acostumados com a vida de escravidão e não sabiam o que fazer com a liberdade. Chegaram no deserto e começaram a reclamar que era a vida que eles não queriam ter, que no deserto era melhor. Talvez seja esse o teu caso. Você sair de uma situação que era confortável, tá? Pode fazer com que você se sinta perdido. Você não sabe o que Deus quer de você e o que vai ser daqui pra frente. Essa é a fase 1. Se você tá se sentindo assim, você tá nela. Mas saiba que são as fases que você está, na verdade, a fase que você está é na primeira. Entender como caminhar nesse tempo profético vai te levar a lugares onde você nunca pensou em entrar e pisar. Entender que essa crise de não saber o que fazer, quem é você e o que você tem que aprender nessa fase, é uma fase em que você precisa passar para o Senhor alterar a sua mente, jogando a perspectiva dele. Você vai passar numa peneira rumo à promessa. Porque um tempo atrás eu não sabia também esses códigos. E eu não passava da fase 1, entendeu? Porque eu não sabia o que Deus queria de mim. E o que eu tinha que aprender. Na fase 1, você sempre tem que aprender alguma coisa. E o grande problema é descobrir o que você precisa aprender para passar de fase. Então eu via pessoas chegando depois de mim, aprendiam a lição que tinham que aprender e ia para a fase 2.
E eu comecei a pedir para Deus me mostrar onde eu preciso corrigir minha rota. Foi então que o Senhor começou a me mostrar os segredos do tempo, me ensinando segredos, o que eu tinha que fazer para ser aprovada e receber as bênçãos dele para mim. Porque a Bíblia diz, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, um futuro, esperança. Deus me mostrou esses códigos do tempo. E eu comecei a caminhar de uma forma veloz para o alvo que ele já tinha planejado, já tinha almejado para mim. E se hoje você está perdido, não sabe por quê, o que mais que você tem que fazer para aquela bênção, para aquela promessa chegar, não sabe o que você tem que aprender para tocar e pisar em Canaã, eu posso te ajudar. E eu quero te convidar agora, pessoal, para você aprender. Você está numa aula experimental. E para você fazer, como muitos dos alunos que estão aqui já fizeram, a passar todas essas fases comigo no intensivo bíblico que eu preparei, que chama Calendário de Deus, essa aula que você está vendo, para você aprender não só a fase 1, que você está aprendendo aqui, mas as outras. É só clicar aqui embaixo, que você já vai ser meu aluno, já vai entrar na fase 1, já vai startar esse tempo. Se você quer que esse tempo consumido pelo gafanhoto se seja restituído, você precisa dizer sim, eu quero aprender a andar no calendário de Deus. Chega de ficar para trás. Deus não faz acepção de pessoas. E a diferença entre Josué e Caleb para os outros vigias que não pisaram na terra prometida foi o conhecimento do tempo profético de Deus. Eles olharam para aquela terra e falaram, certamente Deus nos dará essa terra, porque ele nos prometeu e chegou o tempo. E os outros 10 vigias falaram, não, nós não passamos de gafanhotos. Nós somos muito pequenos. Não souberam detectar que tempo era aquele. Eles estavam no ciclo 7. Quantos de nós perdemos a promessa na porta porque a gente não entende de tempo bíblico, do calendário de Deus? Olha, esses 10 vigias não pisaram na terra e tiveram seu tempo atrasado em 40 anos. Só quando o último morreu que eles pisaram na terra. As pessoas que não sabem viver no tempo de Deus, elas não atrasam só a si mesmas, mas elas atrasam as pessoas, a família delas, as pessoas que estão ao redor delas. Sabe, Moisés escreveu um único salmo. E o único salmo que ele escreveu foi o Salmo 90. E esse salmo tem códigos do tempo que eu vou te ensinar nessa dimensão. Nessa imersão calendário de Deus. Esse salmo diz assim, ensina-me a contar o tempo de tal forma que o meu coração alcance sabedoria. Sabe? E eu possa prosperar, alcançar as promessas que eu sei que o Senhor tem para mim. É por isso que ele pede nesse salmo assim, confirma, Senhor, as obras das minhas mãos. Até quando você vai ver os outros, se alegrar com eles, porque tá certo, a Bíblia manda você se alegrar com eles, mas não colher. Deus quer que você se alegre com as bênçãos das pessoas que estão chegando, com as bênçãos dos seus irmãos, mas também quer que você viva bênçãos para contar. Até quando você vai ter testemunhos dos outros para contar? Contar histórias de outros. Viva os seus próprios milagres em Deus. Viva os milagres que Deus tem para você nessa terra. E é por isso que eu quero te fazer esse convite para entrar agora para a imersão em calendário de Deus. Vai ser incrível, porque a terra prometida também é para você. E Deus não faz acepção de pessoas. E Ele não quer que você fique de fora. Então, vamos entender como funciona o tempo. Vamos recapitular o que você viu até agora? Que existem 7 fases. A fase número 1, que eu já expliquei para vocês, o principal objetivo é aprender, tá certo? Mas o desafio que você vai encontrar nessa fase é descobrir o que você tem que aprender. Sabe aquela fase que você tá tão perdido, que você se tranca no quarto assim como Elias se trancou na caverna, até que o Senhor te chama? Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Quando que Elias foi para lá? Depois de uma grande vitória. Uma grande vitória. Ele derrotou 400 profetas de Baal mandados por Jezebel. Elias, depois de uma grande vitória, ele foi oprimido, sabe? Pelas suas próprias emoções, por não entender algumas coisas e foi para a caverna. E talvez você esteja como Elias hoje, tentando entender em Deus porque do silêncio dele. Você está na fase 1.
Mas só que hoje, se você está aqui nessa aula, é porque Deus quer te dizer uma coisa. Elias, sai dessa caverna. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Eu quero que você entenda que agora é uma nova fase. Depois que Elias saiu da caverna, o que ele fez? Pegou aquela capa dele e jogou em cima de Eliseu. Eliseu foi um ajudante, o Senhor mandou reforços e ele começou uma nova fase. Ele começou a escola de profetas dele. Às vezes, a sua crise é um sinal de que você está subindo de patente, está subindo de nível, precisa avançar no conhecimento do Senhor. A fase 1, ela também pode ser dividida de acordo com a nossa idade. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, tá? No final dessa aula, eu vou abrir aqui para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá bom? E se você ainda não entrou nesse curso, clica aqui para você entrar nessa imersão, tá? Dá uma olhadinha na proposta que eu tenho para você, pra gente caminhar junto. Então, pessoal, vamos lá. Na fase 1, tá? A própria Bíblia divide em fases de 7 em 7 anos. Significa que na tua vida, no decorrer da tua vida, a gente também passa por elas. Então, por exemplo, de 1 a 7 aninhos, a gente tá num ciclo de 7, né? De 7 a 14, em outro. De 14 a 21, outro ciclo, né? De 21 até 28, outro. De 28 até 35 anos, né? Você tá em outro. Você repara que quando a pessoa faz, por exemplo, fez 28 anos, ela tá na fase 1. Às vezes ela não tá entendendo algumas mudanças que estão acontecendo com ela, mas na realidade isso é bíblico. É porque você saiu de um ciclo de 7. E Deus respeita tanto isso. Ele começou o mundo com 7 dias e ele vai terminar em 7 dias, a última semana de Daniel. Deus valoriza os seus ciclos. E você tem valorizado os ciclos de Deus? O Senhor nos explica na Bíblia cada uma dessas fases. E você? Você entende o tempo de Deus? Moisés pedia, ensina-me a contar o tempo. Na fase 1, você vai precisar verdadeiramente entender o que você precisa aprender. Você primeiramente tem que entender que você está nessa fase. Porque a maioria das pessoas que está na fase 1, ela está surtando ao invés de parar para ouvir a voz de Deus. E a fase 1 é muito difícil. Se você se identificou com o que eu estou te explicando, a gente só está na 1, tá? Mas só que no curso você vai ver não só as 7 fases, mas você vai ver os códigos do calendário de Deus, né? Você vai ter matérias como guerras de semente, onde eu vou explicar para você que tudo, né, começou a partir do momento da queda, onde o homem ficou sujeito ao tempo. Porque antes ele estava lá no jardim e ele não morria, né? E aí a gente vê o pecado deteriorando e roubando, consumindo, o gafanhoto consumindo o tempo. E aí você vê isso, por quê? Porque Adão, ele viveu quantos anos? 930 anos? Mas aí hoje quantos anos você vive? Quando chegou na época de Noé, que o povo estava assim num nível de pecado, de iniquidade muito grande, o Senhor falou o quê? Olha, eu não vou contender com a humanidade para sempre. A partir de agora, para eles só vão viver 120 anos e acabou. E ele foi reduzindo essa perspectiva de vida, não por vontade dele, mas por causa do pecado da humanidade. O pecado corrompe, corrói, e o gafanhoto vem e vem roubando o teu tempo. Então você para no final do dia e fala, meu Deus, eu não fiz nada. O que é isso? A Bíblia fala que no fim dos tempos, né, ia ficar muito visível essa questão do roubo do tempo. Correrão de um lado para o outro, né? Correrão de um lado para o outro. E a pessoa não consegue terminar aquilo que ela começou. Quem sabe você está na fase 1. Então no curso você vai conseguir aprender, né, e entender de onde veio essa guerra e como se defender. Que principado é esse? O nome dele é Moloque. Né? A Bíblia descreve muito bem sobre ele. Na Grécia ele é chamado de Cronos. Então, cada lugar chamam ele de um nome, mas o principado é o mesmo. São vários nomes, até mesmo, não só para imitar Deus, porque Deus tem vários nomes, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Adonai Jireh, aquele que tudo provê, Adonai Nissi, ele é a nossa bandeira, e o inimigo só sabe copiar, então ele vai tendo vários nomes. A segunda coisa é para ele se esconder atrás das culturas. Então, a Bíblia cita o nome desse principado para que eu e você possamos identificar a identidade dele, senão não estava ali.
Não estava ali, né? E a partir disso, a gente vai aprendendo, entendendo de onde que começou esse roubo do tempo, como fazer para recuperar isso, né? Em como você vai entender aí, que é o que você está tendo hoje aqui, né? A dimensão do que é o ciclo 1 na tua vida e como você pode ter sido prejudicado por não fazer a oração que eu vou te ensinar agora. Esse é um segredo que você pode ter certeza que vale muito mais do que o valor do curso, que é irrisório, como você pode ver aqui embaixo. Gente, a oração, ela é que penetra muralhas. Como que você vai orar na fase 1? Você vai fazer um propósito com Deus. E você vai pedir para Ele, Pai, eu sugiro que você faça um propósito de 7 dias, tá? E que dentro desses 7 dias você tire alguma coisa da sua alimentação que você gosta. Ah, eu gosto muito de chocolate, então eu vou fazer um voto. Isso não é jejum, tá, gente? Isso não é jejum, pessoal. Jejum é abstinência de comida. Quando você tira alguma coisa que você gosta, isso é um voto que você tá fazendo com Deus, tá? Pra quê? Para que você busque de Deus dentro desses 7 dias. Eu vou te ajudar a isso. Para quem tá no curso, eu vou ajudar, né? Para você que ainda não está, eu espero que você entre para que eu possa te ajudar, né? E a gente passar por essas fases juntos. Então, pessoal, você vai fazer esse propósito de 7 dias, tá? E você vai escrever tudo que Deus for te revelando. E a pergunta certa é que vai fazer você sair dessa fase. Que é o quê? Pai, o que eu preciso aprender? O que eu tenho que aprender e que eu não consegui aprender ainda? Me mostre. E aí, o Senhor vai trazer a sua memória. Olha, aquela vez que eu tentei te mostrar isso e você não fez. Você tem que aprender a pedir perdão. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a ter uma rotina de oração comigo. É só isso, filha, que você precisa para sair dessa fase que você tá. O que você tem que aprender? Então, para você que vai entrar agora, nesse momento, e se tornar minha aluna, meu aluno, você já vai poder baixar essa oração. Já baixa em PDF e começa já hoje fazer esse propósito. Para, né, de permitir que o gafanhoto roube o teu tempo. Pare de ser roubado no tempo. Entenda o calendário de Deus para você viver as promessas e estar no lugar certo para as bênçãos alcançarem você. A Bíblia fala, as minhas bênçãos vão te alcançar. E se elas não estão te alcançando em lugares que você vem lutando há anos, é porque você não está no lugar certo. Para que quando ela passe, ela alcance você. As bênçãos do Senhor só passam no caminho reto, só passa nos caminhos que o Senhor já determinou. E qual é esse caminho? Como descobrir a vontade de Deus? Como descobrir o tempo de Deus? Entenda de uma vez por todas, de acordo com a Bíblia, qual é o tempo de Deus, como funciona o calendário do Pai e viva finalmente aquilo que Ele já separou para você viver, há muito tempo. Clica aqui agora e não perca essa oportunidade. E não se esqueça, entrou, virou meu aluno, já baixa a oração, o modelo de oração que eu vou te dar de presente para você que entrar, mais todos os bônus e benefícios que você vai ver aqui nessa página que eu tô deixando para você. Dá uma lida em todo o conteúdo, dá uma lida em tudo que eu tô mostrando aqui, porque, gente, é para você entrar e você ficar. Você não pode perder essa oportunidade. Clica aqui agora e venha ser meu aluno, que eu tô te esperando na sala para te explicar os outros ciclos.